Queridos e amados irmãos, nosso encontro semanal do Evangelho no Lar, continuando aqui no Rumos Libertadores, a lição 4 do nosso quarto encontro, Reencarnação e Justiça. E nesses momentos em que nós presenciamos aí tantos irmãos retornando à pátria espiritual, neste momento é comum ver tantos corações aflitos pela partida daqueles que amamos, e pela incompreensão de que nós somos espíritos e somos espíritos imortais, e essa experiência na matéria é necessária, porém é transitória. Então, com essa dificuldade de entendimento, muitos corações se afligem. É claro que mesmo nós, conhecendo a doutrina, tendo a certeza de que este momento transitório é para todos e indistintamente, também nos dói a partida de alguém que amamos, porque nós fatalmente teremos saudade do convívio diário, das conversas, é comum, mas nós não podemos nos angustiar com isto. Nós precisamos aprender a lidar com a situação de maneira sóbria e conforme a doutrina espírita nos esclarece. Então é neste momento que nós somos chamados a essa reflexão ativa que o Espiritismo vem nos propor. E aí Joana vem e nos traz a lição de reencarnação e justiça, para nós compreendermos este momento do agora. Na verdade, não é só agora que está tendo desencarnações, obviamente, mas é um momento em que nós estamos presenciando isso num volume muito maior. E é claro que essas vidas que retornam para o mundo espiritual, muitas delas não compreendem este momento e necessitam da nossa ajuda, necessitam da nossa oração para iniciarmos, obviamente, todas as nossas atividades e toda a reflexão. Nós precisamos evocar a Deus, fazer uma prece, fazer uma reflexão e abrir os nossos corações para que este momento seja envolvido pela a espiritualidade amiga e benfazeja. Então, elevemos agora o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos oriente na lição evangélica de hoje, do nosso evangelho de hoje, que os benfeitores amigos sempre presentes, envolvidos com a nossa evolução espiritual, que possam nos orientar, nos conduzir ao bom entendimento. Que nos momentos de dificuldade não esqueçamos jamais que estamos sob a tutela do nosso Pai maior. E acima de tudo temos a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos conduz em seus braços abnegados. E assim sendo, certos do amparo e da presença dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para iniciarmos a reflexão do Evangelho de hoje. Que Jesus continue nos amparando hoje, agora e sempre. E como Joana vem costurando bem essas lições e nos conduzindo a uma reflexão direta no Evangelho, ela nos indica, após essa leitura, a leitura complementar do Evangelho, que é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente vai compreendendo e vai colocando a doutrina espírita muito estreitamente aos ensinamentos de Jesus. Como nós costumamos dizer, a doutrina espírita jamais será uma ruptura dos ensinamentos de Jesus. É uma sequência, é uma maneira de nos fazer compreender melhor o que Jesus há mais de 2000 anos nos trazia e que nós ainda, espíritos muito embrutecidos, tínhamos dificuldade de internalizar, de compreender. E Joana inicia a lição dizendo assim: prova inequívoca do amor divino é a ensancha da reencarnação aos espíritos calcetas que somos todos nós. Suas diretrizes transformam a leviandade
em dever e removem o ódio que a insensatez gerou, produzindo o clima da aflição renovadora e eficaz. Propicia a reeducação do infrator através dos incessantes e complexos recursos do sofrimento, que repara, e da meditação silenciosa nos cárceres abençoados da carne, mediante os quais aprende dignificação e sabedoria. Favorece a aquisição de experiência que se acumulam formosas, ampliando o campo de ação de cada um com vistas à humanidade inteira. Por mais que uma longa seja a existência, muito breves são os seus dias para a conquista da felicidade e para a aquisição de valores imperecíveis. Joana vai chamando-nos a atenção aí para que nós tenhamos essa condição de ver a oportunidade sublime do Criador. Porque por mais longa, e hoje a estimativa de vida é de 90, de até 100 anos, por mais que isso nos pareça longo, é muito pouco para nós aprendermos e colocar todas as virtudes em prática. Às vezes nós passamos uma encarnação inteira de 90 anos aprendendo a ser paciente, aprendendo a tolerar. E nós vamos de encarnação em encarnação burilando essas virtudes, essas nossas dificuldades que nós não começamos do agora e que a cada oportunidade, a cada encarnação, nós vamos melhorando. Não tenhamos dúvida de que este momento do agora é o nosso melhor momento, é a nossa melhor versão. Então, hoje, nós somos muito melhores do que há uma encarnação passada, ou há duas. E muitos de nós ficamos curiosos em saber como fomos numa encarnação anterior, o que fizemos, como fomos, como agimos. E é melhor que nem saibamos, porque certos de que esta é a nossa melhor encarnação, e numa avaliação sincera do que somos, nós podemos imaginar de que não fomos lá boas coisas, né? Se hoje nós ainda somos tão recalcitrantes ao mal. Então é melhor que não busquemos esse conhecimento, né? Ou essa curiosidade de que será que fomos princesas, rainhas? Porque nós só queremos achar que fomos alguém da realeza. Mas mesmo sendo alguém da realeza, podemos ter sido muito perversos. Mas independente do que fomos, sabemos que neste momento agora nós estamos buscando ser muito melhor. Não melhor na arrogância de ser melhor do que o outro, mas conforme Kardec nos orienta de que o espírita precisa ser cada dia melhor do que já foi no dia seguinte, no dia anterior, perdão. Então, esse exercício contínuo de melhoramento, de busca pela nossa edificação moral, vai fazendo com que a nossa encarnação valha de fato a pena, né? Que seja um bônus que o Criador depositou em nós, essa oportunidade que nós vamos fazer valer, porque a fila da reencarnação, ela está longa, e não vamos desperdiçar aqui este momento. Aproveitar a ocasião mediante a utilização de todas as forças na edificação do bem íntimo, objetivando o bem geral, é dever inadiável que nos cabe e não podemos descuidar. A água filtrada torna-se fator imprescindível de saúde para a vida humana. A semente, arrebentando-se na cova sombria, produz a planta. A lagarta rastejante, decompondo-se, refazendo-se, plana, transformada em borboleta esvoaçante. O Pantanal
drenado e revolvido, enseja o surgimento de um jardim e de pomar. Assim, a dor, trabalhando o espírito em nome da justiça, na faina das reencarnações sucessivas, faculta que surjam o brilho e os valores que jazem oculto, em germem produzindo beleza e luz. Disse Jesus, necessário nascer de novo, a fim de que a excelsa misericórdia do nosso Pai nos promova, pela senda de espinhos que nós próprios semeamos, a montanha da libertação e da alegria geral, em nome da justiça e do seu amor. Então nós temos esse alento e essa advertência de Jesus de que é necessário nascer de novo, para ir melhorando, ir lapidando, ir melhorando tudo que fomos. Porque o espírito precisa dessa continuidade. Tudo que nós aprendemos numa encarnação anterior não anula. Ela é construção para ir moldando esse espírito em nós, para ir promovendo o espírito angélico que um dia seremos, espíritos iluminados, porque ao contrário do que as religiões tradicionais acreditam e imaginam, que os anjos são seres escolhidos por Deus, como nós refletimos no evangelho anterior, que os anjos são seres da criação sublime, como se Deus escolhesse alguns para ser anjos e, sendo assim, não passariam pelas agruras que nós passamos. Então, nós vamos tendo essa ideia de que todos somos iguais diante de Deus. Todos recebemos a oportunidade igual e que a reencarnação vai nos dando essa condição de melhoramento, de melhorar o nosso espírito, de buscar a edificação do nosso espírito, do nosso ser eterno. E lá no capítulo 4, que é a sugestão de Joana, vê como é tão rico esse livro, porque a gente lê aqui uma lição falando sobre a necessidade e a justiça da reencarnação, e aí nós vamos lá no Evangelho, numa lição que vai direcionar e vai corroborar com essa fala de Joana de Ângeles, e vai mostrar como lá no Evangelho nós temos o embasamento desta lição. E a lição é a necessidade da encarnação. É o item 25. E começa com uma pergunta. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Então nós estarmos aqui na matéria é como uma punição porque fomos maus, como fomos perversos numa encarnação anterior? E a reencarnação é para nós motivo de punição? Vejamos. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. E por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Vejamos, Deus não tem privilegiados. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E vamos melhorando nessa roda de encarnações. Vamos melhorando, às vezes podemos não absorver toda a necessidade de uma encarnação, mas nós não regredimos. Podemos estagnar, mas regredir jamais, porque faz parte da lei divina, a lei de evolução. Então nós podemos não aproveitar uma oportunidade da encarnação, mantendo ali
estagnados, sem buscar a nossa evolução. Mas, um momento ou outro, nós seremos colocados ou, né, de certa maneira, forçados a seguir adiante, porque é da lei. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. Vejamos aí, é um momento transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. É o mesmo que suponhamos que nossas mães nos deem atividades, nos deem tarefa para cumprir. E nós passamos o dia todo negligenciando aquela tarefa, empurrando com a barriga, vulgarmente falando. Mas cedo ou tarde a gente precisa fazer, porque a mãe colocou, dividiu aquilo ali entre os seus filhos e colocou a tarefa para cada um cumprir. Se a minha tarefa de lavar os pratos não foi cumprida, chegando a hora do jantar, eu vou ter que lavar porque vai ser preciso para que a tarefa seguinte se cumpra. E assim é a encarnação. Aqueles que se antecipam e cumprem logo, facilmente são liberados dessas tarefas e deixam de ter esta necessidade de encarnar em mundos mais densos como o nosso. Esta semana mesmo estávamos ouvindo uma fala de Divaldo, quando ele relata o retorno do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, quando ele retorna para o mundo espiritual e é recebido pela equipe de Maria Santíssima, e a nossa Mãe Santíssima diz para ele que ele está liberado de encarnar no mundo de expiação e prova, que ele pode seguir para mundos mais felizes. E no que o benfeitor diz que enquanto tiver uma lágrima rolando sobre a terra, ele quer continuar aqui, nos auxiliando. Veja como é sublime, nós ficamos querendo sair fora logo das nossas obrigações para não ter mais compromisso com nada nem com ninguém, mas vejamos como quanto mais sublime o espírito, mais compromissado em auxiliar o próximo, mais compromisso em enxugar a lágrima de um sofredor. Imagino que nosso benfeitor esteja tendo muito trabalho. E nesta mesma fala, Divaldo diz que a equipe de Bezerra de Menezes está de mais de 2.000 médicos trabalhando ativamente para auxiliar neste momento de pandemia, neste momento em que nós atravessamos e que equivocadamente achamos que estamos desamparados. Não estamos. É um momento necessário para a transição do nosso planeta, que encontra-se num mundo ainda de expiação e prova, e todo período de transição requer mudanças, e toda mudança há esse desencontro, a essa aparente bagunça, mas na verdade são ajustes para que cada um consiga encontrar o seu verdadeiro espaço, para que cada criatura reencontre com as suas verdadeiras necessidades. Então, aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem o mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo,
A encarnação torna-se um castigo na medida em que nós não nos conscientizamos da necessidade de evoluir, de melhorar. Então, nos é colocado provas cada vez mais difíceis para que nós tenhamos a condição de sair desta zona de conforto, de buscar a nossa melhoria espiritual, porque nós estamos, todos nós, comprometidos com a nossa evolução. É fato de que o despertar de cada um vai depender de uma série de condições, mas nossa evolução espiritual se dará com compromisso íntimo. Eu não posso evoluir para o outro, e nós só seremos um planeta ditoso quando todos os corações estiver voltado para o mesmo ideal. Por isso, nós, no momento de transição, no momento em que nós nos encontramos, nós presenciamos coisas tão chocantes, porque neste mundo de expiação e prova, não nos enganemos, habita todo tipo de espírito. Os espíritos que estão comprometidos com a evolução do outro, como aqueles que estão tendo a oportunidade derradeira. A oportunidade derradeira porque não aproveitando neste mundo que está em transição, serão relegados a mundos inferiores para que aí sim a encarnação vá parecer um castigo, porque nós, no nível diferenciado daquele planeta, seremos colocados como uma criança ou como um aluno que não aproveitou o ano letivo bem e não passa para o ano seguinte, e aí ele permanece naquele mesmo ano com os alunos de uma série que seria de uma série inferior, e ele não vai ter tanta paciência, porque ele já viu aquela matéria, ele já passou pelaquela situação toda, porém não aproveitou, então vai ter que passar junto com aqueles que estão experimentando pela primeira vez. E todas essas questões é a oportunidade que o Criador nos dá para que nós tenhamos a condição de melhorar, de crescer como espírito, de ir lapidando mesmo esse espírito ainda embrutecido que temos. Então vejamos como a bênção da encarnação nos faz ter esse bom ânimo, essa certeza de esperança. Todos aqueles que partiram para o mundo espiritual já tiveram a oportunidade de reajustar. Nós entendemos que não há morte prematura. Cada um de nós, a menos que atentemos contra a própria vida, não há um momento em que nós partimos sem que estejamos colocados no nosso tempo, né? Que é o nosso propósito, lá quando nós fizemos o nosso plano reencarnatório, escolhendo uma série de provas, nada disso foge ao controle da espiritualidade maior, de Deus, o nosso Pai, de Jesus, que é o governador do nosso orbe, que conduz todas as vidas aqui na Terra. Então não tem nada fora do lugar, mas nós precisamos nos ater para o nosso livre-arbítrio. Nós passamos por um momento de dificuldade, nós passamos por um momento de pandemia, um momento de mortes em massa, mas nós não podemos romantizar esse momento. É um momento que nós somos convocados a agir pelo bem. Nós somos convocados a enxugar uma lágrima de um irmão que sofre. Nós somos convocados a alimentar um daqueles pequeninos que, conforme Jesus dizia, alimentando um desses pequeninos é a mim que alimente. Então, nós estamos sendo, aí neste momento de dificuldade, colocado à prova para ver se nós estamos realmente exercitando a caridade moral e material, exercitando o bem, se nós estamos mais evoluídos do que quando aqui chegamos. Se todo o nosso sentimento de animosidade já foi diluído aí em benevolência.
Então, todas essas questões, no momento de transição, são levados muito em conta. Aqueles irmãos que desencarnaram, a nossa necessidade de rogar por eles, para que tenham, no momento de retorno à pátria espiritual, a sobriedade de reconhecer que o retorno é o retorno à casa, o retorno à verdadeira morada, e a nossa compreensão aos que aqui ficam, amargando a saudade, a tristeza, o entendimento a cada uma das criaturas. E nós espíritas, compreendendo que aqui é apenas uma transição, que encarnar e viver na matéria é parte da nossa evolução, mas é um momento transitório, que nós com esse entendimento não dificultemos a partida daqueles que já se foram, que cumpriram aqui a sua jornada, né? Então, a doutrina espírita vem nos trazendo não só esse consolo, mas esse entendimento, para que nós até não criemos um ambiente psíquico conturbado, porque a atmosfera, a gente pode perceber como está tão densa. Então, o nosso compromisso é buscar levar uma leveza, uma clareza de ideias. É claro que aquele que perdeu um ente querido num momento desse, a gente não vai dizer de forma autoritária e insensível de que é isso mesmo, morreu, ele está no mundo espiritual, não. O respeito a todas as consciências e da nossa parte, o que nós melhor podemos fazer é orar para o entendimento de todos, para a compreensão maior, para que todos tenham esse entendimento de que Jesus disse que é necessário nascer de novo para conhecer de fato o reino de Deus. Então, certos deste momento, vamos finalizando a nossa reflexão, rogando a Deus e a Jesus que continue nos amparando e nos fortalecendo na fé, que os benfeitores amigos presentes neste momento de reflexão coloquem na nossa água toda a medicação necessária para que nós tenhamos mais força, mais serenidade, mais sobriedade, saúde mental para lidarmos com as dificuldades adversas que atravessamos. Rogamos que nos permitam encerrar este momento de reflexão, guardando nos nossos corações a paz, o amor, a serenidade. Pedimos por todos, pela nossa comunidade, por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, por aqueles irmãos que estão nos leitos dos hospitais ou até nos leitos dos seus lares, que possam neste momento sentir fortalecidos na fé, no amor de Deus e que não se sintam desamparados jamais. Que Jesus continue nos amparando e até o nosso próximo encontro.